Olá, queridos ouvintes, aqui é o Vitor Augusto e está entrando no ar mais uma edição do 4 na Linha Podcast. Estão na minha companhia meus queridos amigos Fernando Fernandes, Gabriel Camargo e Igor Macena. Seja bem-vindo, Fernando. Fala aí, Vitor. Fala aí, meus amigos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Estou animado para o tema de hoje, hein? Show de bola. Fala aí, Gabriel. É um prazer estar com você também. Fala, Vitor. Tudo bem com vocês? Já estou ansioso para ganhar mais um dos jogos no final do programa, hein? É isso aí. O Gabriel, semana passada, ganhou um joguinho. Teremos mais joguinhos hoje. E também quem teremos por aqui é o Igor Macena. Seja bem-vindo, Macena. Fala, galera. Um prazer estar novamente aqui com vocês. Esse é o 4 na Linha Podcast. É um prazer ter você como ouvinte. Como alguns já sabem, dividimos o nosso podcast em 3 blocos. Os 2 primeiros trazem análises e informações e no último fazemos algumas brincadeiras entre os participantes. Então vamos direto ao ponto. Hoje nós não teremos um tema para cada um dos 2 primeiros blocos. Nesta edição, pela relevância do tema, vamos abordar mais profundamente o retorno da Liga dos Campeões da Europa, a Champions League. A competição retorna no dia 7 de agosto, com os últimos confrontos de volta da fase de oitavas de final. No próprio dia 7, teremos os duelos entre Manchester City e Real Madrid e Juventus e Lyon. E no dia 8, se enfrentam Barcelona e Napoli e Bayern de Munique e Chelsea. E eu queria saber, então, de vocês, quais são as expectativas para a volta da competição. Gabriel, qual é a sua expectativa para esse retorno e qual deve ser até o impacto desse retorno após a pandemia? Olha, acho que como qualquer pessoa que gosta de esporte, eu estou muito ansioso para a volta da Champions League. Tava muito legal a reta final dos confrontos de oitava de final. Teve o Liverpool e o Atlético de Madrid, que foi um jogaço. Só que agora a gente tem que esperar um novo formato, né? Para mim, eu estou até gostando, porque acho que vai ter um clima de Copa do Mundo. Os melhores times, os melhores jogadores do planeta jogando em um intervalo pequeno, em jogo só de ida. Acho que vai ser bacana. Pensando no impacto, acho que quem mais vai sofrer são os times franceses. Tanto o Lyon quanto o PSG não tiveram um campeonato francês para jogar, né? Então, acho que o ritmo de jogo, essa parte pode pesar para esses times, principalmente para o Lyon, que vai enfrentar a Juventus ainda no confronto de volta. Apesar da vantagem de 1-0 construída no primeiro jogo, eu acho que eles podem ser os mais prejudicados nessa volta. Sim, tem esse fator, né, de disputa. Na Premier League, por exemplo, os times que já disputaram a Premier League recentemente, eles, como o Manchester City, no caso, acabam dando um passo à frente nas competições europeias como um todo, né? Os times que continuam nas competições europeias. Caso do City, mas, claro, na Champions, que ainda tem um confronto contra o Real Madrid. Queria que você falasse um pouquinho até mais especificamente sobre esse confronto, Macena, e também sobre a sua expectativa para esse retorno. Então, eu tô com uma expectativa bem legal para esse retorno. Eu acho que a gente, apesar das adversidades dos jogos sem público, de todos os problemas que tivemos de preparação, eu acho que vão ter jogos de bom nível técnico. A maioria dos times já voltaram a jogar nos seus campeonatos nacionais. Então, tô com uma expectativa muito boa. Acho que a gente vai ter grandes jogos. E eu queria destacar em especial 2 jogos. Um é esse que você falou, que é do Manchester e Real, porque a gente tinha um cenário antes que o Manchester, na minha opinião, era franco favorito. Ele conseguiu no primeiro jogo ter um resultado bom, ganhar fora de casa do Real. E estava numa crescente, o Real não estava meio estável, não estava na liderança do Campeonato Espanhol. Mas depois da pausa, eu acho que esse cenário ele se inverteu um pouco. Porque a gente tem um Real que, depois da pausa, conseguiu ser campeão espanhol, superar o Barcelona. Teve um nível de atuação muito bom nos jogos. Teve um Benzema jogando muita bola. Então, eu acho que ele tem um fator de equilíbrio muito grande. Ele conseguiu fechar um time certo com o Zidane, assim, ele conseguiu ajustar as peças. Ele vem de alguns jogos bons no Campeonato Espanhol que servem de preparação para esse momento. E eu acho que já no caso do Manchester City, ele voltou mais irregular do que ele estava antes. Então, teve alguns resultados, que nem eu falei no último podcast, adversos, como a eliminação para o Arsenal na Copa da Inglaterra. E ele foi muito instável no campeonato inglês, então eu acredito que esse confronto esteja bem mais aberto do que estava antes. Mesmo com essa vantagem do City, ele agora vai jogar em casa, mas ele joga sem torcida, então eu acho que igualou muito o confronto. Outro confronto que eu queria destacar também, que até o Gabriel falou, é o do Lyon e Juventus. Porque o Lyon, ele vai ter só um jogo oficial até a partida contra a Juventus, que é a final da Copa da Liga Francesa, contra o PSG. Enquanto a Juventus, ela teve
teve o final do campeonato italiano e se preparou muito melhor, foi campeã italiana, então ela conseguiu ter uma preparação melhor, vai chegar nesse jogo num ritmo de jogo muito melhor, enquanto o Lyon é uma incerteza, a gente não sabe como é que ele vai chegar, ele só está treinando, fez alguns amistosos, vai ter esse jogo oficial contra o PSG, mas eu acho que a diferença, eu já acreditava que a Juventus fosse favorita, mesmo anteriormente, mas eu acho que a diferença cresceu muito e acho que vai ser uma surpresa muito grande se o Lyon conseguir essa vaga. De fato, são dois confrontos interessantes, porque estão bem abertos até pelos placares também, né? E no caso o City e Real Madrid, a gente tem também um fator tradição na competição, né? O City ele vem nos últimos anos disputando um pouco mais a Champions League, só que muitas vezes tendo eliminações que a gente percebe que o fator de tradição na competição pesou. E o Real Madrid, por outro lado, se a gente for falar de tradição na Champions League, eu acho que o primeiro nome que vem na cabeça é Real Madrid. E do outro lado, a Juventus, de fato, ainda, além dos jogos do Campeonato Italiano, ainda chegou até o final da Copa da Itália, né? E acabou perdendo, enfim, mas teve a semifinal da Copa Itália, teve a final da Copa Itália, então tem um número de jogos, uma bagagem de jogos bem maior. Eu queria saber do Fernando se ele tem alguns outros jogos para destacar, se ele queria também reforçar esses destaques dos nossos amigos. Fernando, é com você. Sim, Vitor. Assim como o Gabriel falou, né, quem gosta de futebol fica sempre ansioso quando vai ter um jogo da Champions League, né? Então essa volta deixa a gente esperançoso de ver bons jogos. Bayern e Chelsea, né, é um jogo que eu acho que já está definido. Acho que o Chelsea entra em campo só para finalizar a temporada. Acho que o primeiro jogo, 3-0, acho que não acredito que o Chelsea vá buscar esse resultado. O Bayern vem muito bem, recentemente foi o campeão alemão. Acho que não dá para o time inglês, não. E eu estou esperançoso para que Napoli e Barcelona façam um bom jogo. Eu acho que o Napoli vive uma melhor fase que o Barcelona. O Barcelona, apesar de ter terminado em segundo lugar o Campeonato Espanhol, não vinha fazendo bons jogos. Sempre aquele toca para um lado, toca para o outro e chega muito pouco no gol. A gente pôde ver insatisfações até do próprio Messi dentro de campo. E eu acho que o Napoli vem num momento melhor, recém-campeão da Copa da Itália. Aposto no Napoli para esse jogo. Então, eu queria esse jogo de Barcelona e Napoli, eu acho que são dois times que estão vindo muito num nível baixo assim, de competição. Apesar do Napoli ter sido campeão desde a volta, ele foi muito instável no campeonato italiano, ele ficou em 7º lugar. Só que o Barcelona também está nos últimos jogos, até o Messi, que é o cara do time, estava reclamando do time, reclamando do técnico. Só que o Messi é o Messi, né? Então eu acho que ele pode ser um fator muito, muito decisivo para esse time do Barcelona conseguir essa vaga mesmo nessa diversidade. Eu tô acreditando que vai sair um gol de contra-ataque do Mertens no finzinho, levando o Napoli para as quartas. Salvem isso aí. O Fernando ainda antecipando os palpites que vão vir aí pela frente. Guarda esse teu palpite então, Fernando, já está aqui até anotado. Vamos ver se você tem algum outro palpite também mais para frente. E só para complementar até sobre esse assunto, a primeira partida foi 1-1, né, na Itália. Foi. Então o Barcelona, o 0-0 classifica o Barcelona. E acho que mesmo tendo Messi e Suárez, é até engraçado a gente falar isso, mas quem assistiu as últimas partidas do Barcelona sabe que o Barcelona não precisar de um gol para se classificar já é muita vantagem, porque nos últimos jogos realmente a equipe criava e parecia que não queria finalizar. Então eu acho que essa condição de poder empatar sem gols para se classificar pode ajudar o Barcelona nesse quesito. Mas agora, eu queria também a opinião de vocês sobre uma novidade desta edição por conta da pandemia, né? Nós já tivemos o sorteio para os confrontos das próximas fases, que serão disputadas em Lisboa, né, em Portugal. A partir das quartas de final, nós teremos todas as partidas únicas e sem público realizadas em Portugal. E a grande decisão está marcada para o dia 23 de agosto, será realizada no Estádio da Luz, do Benfica. Antes estava marcada para Istambul, na Turquia. Então, eu quero saber quais vocês acham que serão impactos desse novo formato, com jogos sem público e partidas únicas também nessas fases de quartas e de semifinais, não apenas na final. Eu queria saber, Gabriel, o que você acha que pode ter de impacto esse novo formato pode impactar na Champions? Acho que muda completamente a dinâmica das partidas, né? Você volta para um cenário de Copa do Mundo. Então, por exemplo, o Atlético de Madrid já sabe que vai pegar o Red Bull Leipzig nas quartas de final. Na teoria, se fosse o confronto de ida e volta, você até talvez botaria o Atlético de Madrid como favorito, mas em um jogo só é uma bola, um escanteio e muda todo o cenário da partida. Então, eu acho que fica mais difícil cravar um favorito.
o próprio PSG contra o Atalanta. Eu já não sei se em um jogo o PSG é tão favorito assim. O Atalanta está em alta, terminou o campeonato italiano muito batendo recorde de gols marcados na Série A. Então, eu não sei, eu acho que os confrontos ficam mais abertos, né? Dependendo mais, ficam mais imprevisíveis da gente saber, o que abre espaço para uma possível zebra, um finalista que a gente não esperava. Sim, com certeza jogo único, né, em qualquer modalidade esportiva. A gente que tem essa questão de disputa em jogos, né, a gente percebe que quanto menor o número de jogos, de fato isso nivela também a disputa em si. Eu queria saber do Fernando, o Gabriel até falou dessa questão de PSG e Atalanta, de fato pode ser um confronto um pouco mais equilibrado do que seria num cenário de mais jogos. Eu queria saber se o Fernando tem algum outro cenário desse tipo para destacar e também o que ele acha sobre essa questão desse formato em sede única desde as quartas e também jogos sem público, né? A gente percebe que o jogo sem público ele também tem algumas particularidades. Eu queria até conversar um pouco mais disso com o Fernando. Bom, Vitor, eu concordo muito com o que o Gabriel falou. Eu acho que essa questão de um jogo só, né, só 90 minutos, deixa com muito mais possibilidade de resultado. Se fosse 2 jogos, provavelmente os times de maior camiseta passariam, mas durante 90 minutos é aquilo que o Gabriel falou também. Um escanteio, um pênalti, uma bola, pronto, acabou o jogo, o melhor às vezes sai. E eu acho que depois dessa pandemia os times já se acostumaram a jogar sem torcida. Não acho que isso vai ser relevante, não. Eles já entenderam como é que funciona. Todos os clubes já criaram maneiras de entrar em contato com o seu torcedor durante a partida, com aqueles telões às vezes passando as reações dos torcedores. Não acho que isso vai interferir no resultado, não. Fernando, eu só acho que a gente também tem que lembrar dos desfalques, né? Porque essa janela meio que ficou estranha. Por exemplo, o PSG perdeu o Cavani, o Mbappé se lesionou, a gente não sabe como ele vai voltar para as quartas de final também. O Leipzig, por exemplo, perdeu o melhor jogador, o Werner. Então, acho que os confrontos ficam ainda mais abertos com esses times com alguns desfalques. Sim, com certeza, bem pontuado. Essa pandemia trouxe um cenário não só de dentro de campo, mas também fora de campo. Eu queria trazer um pouquinho aí a opinião do Igor Macena para essa nossa conversa. Qual é a percepção dele desse novo formato, jogos únicos a partir das quartas, sem torcida, toda essa questão da janela. Eu queria saber também a opinião do Macena para ele colaborar aqui com a gente. Então, eu acabo concordando um pouco mais com o Fernando, que eu acredito que não modifica muito o cenário, assim, o futebol, porque os jogadores europeus eles já têm uma mentalidade diferente, né? Eles já estão acostumados a jogar tanto com torcida a favor quanto torcida contra. Eles botam, tipo, o mesmo estilo de jogo, eles não têm tanta preocupação com isso. A única mudança significativa mesmo que eu acho que é no sentido de ter só um jogo, então a dinâmica do jogo vai mudar, mas em sentido, assim, diferença de ter jogo sem torcida, dessas coisas, eu acho que não modifica, não. E só uma coisa que eu tenho curiosidade para saber é sobre os times que normalmente sentem o peso da camisa, assim, sentem o peso de uma decisão, como você já tinha falado no bloco, na pergunta anterior, sobre o Manchester City, que sempre teve alguns momentos que era favorito, mas não conseguiu mostrar que em campo realmente que era favorito e conseguir a vaga, chegar mais longe. O PSG é outro time que sempre tem esses problemas de não conseguir cravar que ele é o favorito mesmo. Então, ano passado, contra o Manchester United, ele conseguiu ganhar fora de casa, chegou em casa, fez um jogo muito melhor que o Manchester United, mas claramente a camisa pesou, porque o Manchester United em 2 ataques fez 2 gols e eliminou o PSG. Então, eu tenho muita curiosidade nesse sentido, de saber se esses times que sempre tiveram problemas com o peso da camisa, com o peso da competição, se eles vão conseguir modificar esse cenário. Nós tivemos também, inclusive, a gente falou aí de Real Madrid, City, PSG. Nós tivemos, inclusive, em edição recente da Champions também, o PSG fazendo boa fase de grupos, passando em primeiro e depois sendo goleado em casa pelo Real Madrid, né? Então, esses times ainda que, apesar da grande injeção financeira, eles muitas vezes ainda têm alguma dificuldade para se sustentar e para avançar quando eles enfrentam camisas mais pesadas na Champions League. Exatamente, eles têm parece que um estigma com a competição, eles não conseguem, eles não sabem como ganhar a competição, é uma coisa assim, muito de mentalidade dos jogadores, mentalidade do elenco que tem que mudar, e eu acho que pode ser uma mudança nesse sentido, porque vai ser uma competição completamente diferente, no sentido de formato e no sentido de peso, de pressão, então eu acho que pode ter uma mudança nesse sentido, sim. Até o próprio discurso do Guardiola, né? Se você pegar o Guardiola chegando no Bayern, ele chega no Bayern
campeão de tudo, né, da Tríplice Coroa. E quando ele já chega no City, ele chega num time que acumulava títulos importantes, mas ele mesmo já alertava para isso de ser um time pequeno em termos de Europa, né, em termos de Champions League. Então, o próprio Guardiola, o tamanho dele, chegando com grande investimento, ele já chegou meio que mostrando essa realidade da equipe. E até para fechar um pouco, é um assunto que está totalmente ligado nessa discussão de formato, de jogo com ou sem torcida. Eu queria fechar esse primeiro bloco sabendo de vocês se com todo esse cenário, com essa pausa, se o campeão ele vai ter um asterisco. Né? Vocês acreditam que, por exemplo, daqui a 50 anos, vão lembrar do campeão da Champions da pandemia, por exemplo, e tal time foi aquele que foi o campeão da Champions da pandemia. Vocês acham que vai ter um pouco isso ainda envolvido? Eu queria saber, começar até pelo Fernando. Eu acho que não. Ok, essa edição vai ficar marcada assim, a edição da pandemia, mas eu acho que quando a gente fala de asterisco, eu acho que diminui o valor do título. E eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que essa volta e esse novo formato eu acho que nivelar os times, dar mais chance até para os menores, quer dizer, para os que têm menos camisa, né? Então, eu acho que vai valorizar a questão técnica do torneio e acho que vai criar aquele sentimento que o Gabriel falou também de Copa do Mundo. Acredito que as partidas possam ser mais emocionantes por serem jogo único. Então, acho que não tira o valor, o título vai ter o mesmo valor, mas vamos sim lembrar, ter na nossa cabeça como a Champions da pandemia. Só para completar, eu acho que as competições geralmente conseguem se adaptar. Você teve a Libertadores em 2009, com o surto de gripe suína no México, os times mexicanos saíram da competição, e você teve o São Paulo e o Nacional automaticamente classificados para as quartas, inclusive com o time uruguaio eliminando o Palmeiras e chegando na semifinal do torneio, e não teve nenhum asterisco. Do ano seguinte, por exemplo, os times mexicanos entraram já nas oitavas, o Chivas e o São Luís. Então, e o Chivas foi um dos finalistas. O Inter acabou ganhando, mas eu acho que não cria um asterisco. O que vai acontecer é zoação de rival. Por exemplo, o Real Madrid ganhando é só o 100º título de Champions League para o Real Madrid, não vai fazer tanta diferença assim. Mas se o Atlético de Madrid, ou o PSG, ou o City, que nunca ganharam, conseguirem o primeiro título nessa edição que foi diferente, os torcedores rivais vão sacanear, com certeza. Vão falar que não valeu tanto, vão falar que só ganhou porque era jogo único e tal, mas aí é parte do torcedor. Acho que para a história vai ser um título e se bobear até mais difícil, porque a gente está jogando em circunstâncias que ninguém nunca esteve preparado para jogar. Então, acho que é um título tão importante quanto qualquer outro. Apesar de termos esse cenário, para o time que, de repente, no caso de um Atlético de Madrid, por exemplo, ele pode estar em situações, talvez, técnicas um pouco mais próximas, né, dos demais times, mas ele perde o fator estádio dele, que é a torcida dele, por exemplo. Então, eu acho que também, no geral, todos os times vão ter algum impacto positivo ou negativo. Então, eu acho que, de fato, fica muito nivelado nesse quesito. E agora, desculpa, Marcelo, eu tinha até te cortado, queria que você agora desse também sua opinião pra gente. Não, tranquilo, só falando que eu concordo com todos vocês, eu também acho que, tipo, assim, vai ter um asterisco, a gente não... Isso é inevitável, mas eu acho que não tira o peso do título, sabe? Porque é uma competição com um formato um pouco diferente, mas é a competição mais forte com os times mais fortes. Então, eu acredito que o ganhador vai poder ser chamado o melhor desses times mais fortes. Então, na história, sempre vão lembrar como o campeonato da pandemia, o campeonato do coronavírus, mas eu acredito que não diminua o peso da conquista. Voltamos com 4 na linha e o tema de hoje é a Champions League. Agora, vamos falar sobre uma curiosidade desta edição. Com a definição dos duelos até a final, temos uma grande chance de contarmos com um finalista inédito. Além disso, há também a possibilidade de termos 2 finalistas inéditos. E aí, Gabriel, você acha que teremos um finalista ou até um campeão inédito na Liga dos Campeões? Olha, 2 finalistas eu acho que não, porque eu acho que o City não passa nem do Real Madrid, o meu palpite. Mas do outro lado, eu acho que as chances são grandes de um finalista inédito, porque para mim, PSG e Atalanta são os principais favoritos, com o PSG bem à frente dos outros times.
Lógico, tudo que a gente falou de ser um jogo único e tal, abre um pouco mais a partida, mas eu acho que o PSG vai ser um dos finalistas da competição. E do outro lado, eu acho que vai pesar o Bayern, que conseguiu fazer boas partidas no retorno do campeonato alemão, foi campeão, como sempre. Tem o artilheiro da competição, o Miller está jogando muita bola. Eu acho que o Bayern é o favorito. Eu chutaria uma final entre Bayern e PSG. Gabriel, hoje eu estou concordando muito com você, isso me preocupa. Eu acho também que do lado do City, eu também não acho que ele passa do Real Madrid. Bayern, sem dúvida nenhuma, é o favorito. Eu acho que, inclusive, vai ser o vencedor dessa Champions. Tem 100% nessa edição, ganhou de todo mundo com uma certa facilidade. E do outro lado, eu acho que é a nossa grande chance de ver o nosso adulto Ney conseguindo levar o PSG longe na Liga dos Campeões. Acho que tem muita chance, apesar do Atalanta ser, de repente, o melhor time, o time que vem jogando o melhor futebol da Europa nessa volta da pandemia, mas acredito que o PSG passa e também passaria pelo vencedor de Leipzig e Atlético. Então, aposto muito numa final entre Bayern e PSG. Neymar conseguindo levar o PSG para essa final, mas eu acho que dá Bayern. Então, eu já concordo em parte com vocês. Eu concordo na parte do PSG, eu acho que eles no chaveamento conseguiram um chaveamento bom, então eles vão ser os finalistas inéditos desse lado, mas eu acho que no outro lado a gente tem uma grande chance de ter uma final com 2 finalistas inéditos, porque eu acredito muito no time do City. Eu acho que é um time que vem se preparando há muito tempo para chegar nesse momento e conseguir o sucesso. Eu acho que, como eu falei anteriormente, a gente tem essa mudança de com jogo único, a gente não tem um peso tão grande da competição, da peso de camisa, eu acho que sem torcida, assim. Então, eu acho que é uma das grandes chances do Manchester City, do Guardiola, mostrar que ele é um dos maiores treinadores da história e levar o City para a final. Então, eu acredito que a gente vai ter uma final inédita com Manchester City e PSG. Eu só ficaria feliz de ver o City na final por causa do De Bruyne. Acho que ele merece. Não, também acho. Sim, o De Bruyne fez uma grande Premier League, né? Principalmente nesse retorno. Ele foi um dos jogadores que conseguiu manter o nível. A gente até falou no outro podcast sobre a Premier League que ele foi unanimidade aqui como o melhor jogador da competição para a gente. Sobre os favoritos, eu acredito que o Bayern, de um lado, é grande favorito. Tudo que o Bayern jogou principalmente pós-pandemia, né? O Bayern que passou a contar, no caso, com Hans Flick, ele era auxiliar técnico na Copa do Mundo de 2014, da seleção da Alemanha, era auxiliar no Bayern e assumiu a equipe e vem fazendo um excelente trabalho. A equipe do Bayern, depois da pandemia, não teve nenhum concorrente no campeonato alemão, a equipe que vinha oscilando um pouco antes, mas depois da pandemia não teve nenhum concorrente no comando do Hans Flick. E do outro lado, eu não consigo descartar numa competição, ainda mais em jogos únicos, o Atlético de Madrid. Por mais que não viva um excelente momento, mas o sistema defensivo é muito forte, é uma equipe que, com o Simeone, passou a ter uma cara competitiva muito maior. E aí é o que eu acho que pode pesar esse lado do Atlético, que já está um pouco mais acostumado nessa competição, e aí somado também a minha falta de confiança um pouco com o PSG. Ainda é um time que não me traz nenhuma segurança nesse formato de disputa europeia, de mata-mata. É uma equipe ainda muito nova nesse sentido, que acumulou alguns, não vou dizer vexame, mas alguns resultados que pareciam ir, agora o PSG vai e não foi. Então eu acho que somando esses dois fatores, né, o Atlético de Madrid já é um pouco mais acostumado e essa falta de hábito para essas situações do PSG, eu acho que podem colocar o Atlético até nessa decisão. É algo que a gente vai ver mais para frente, mas vocês todos destacaram o PSG, acho sim que tem grandes chances de estar nessa final, e aí levanta um debate importante. Eu queria até começar com a opinião do Macena. Se caso o PSG chegue à final, eventualmente ao título, aí a gente não sabe, você acha que o Neymar surge aí como um grande concorrente para ser eleito o melhor do mundo? Nós não teremos o prêmio da France Football, né, a bola de ouro, mas caso tenhamos o prêmio da FIFA, eu queria saber, Macena, se você acredita que o Neymar possa, nesse caso, ser finalmente eleito ou dispute um pouco mais esse prêmio de melhor do mundo. Então, eu acredito que o elenco do PSG é um dos mais fortes da competição. Mas o Neymar, ele é a figura central desse time, não tem como. Ele é o jogador mais caro da história, então o sucesso do PSG tá
diretamente ligado ao sucesso do Neymar e vice-versa. Então, assim, a gente ainda teve a lesão do Mbappé, que aumenta ainda mais o holofote sobre ele. E eu acredito que, assim, ele saiu do Barcelona para esse momento, para ser o cara de um time, para levar um time para ser campeão. Porque ele no Barcelona ele ficava muito na sombra do Messi, então ele fez partidas fantásticas no Barcelona, inclusive na Champions League. Mas eu acho que ele percebeu ali que ele precisava sair pro, assim, foi uma decisão pessoal e ele sempre quis chegar nesse momento. Então, ele teve algumas lesões que nos últimos anos que não deixaram ele jogar nos momentos decisivos, principalmente da Champions. E eu acho que esse ano ele tá chegando para ser o cara. E eu acho que sim, que se ele conseguir levar o PSG esse título inédito, ele vai ser o cara. Tipo, se mesmo que o Mbappé volte, o título vai ser diretamente relacionado a ele. Ele vai ser o cara do time. E eu acho que se ele levar esse time ao título, sim, ele vai se candidatar como um dos favoritos para ser o melhor do ano, mesmo que não tenha o prêmio, que não tenha uma eleição, algo do tipo, ele vai ser levado a esse patamar, elevado a esse patamar, né? Então, eu acho que ele pode sim ser o melhor do mundo. Eu acho que essa é a oportunidade que todo mundo que torce para o Neymar ou admira o futebol do Neymar de alguma forma estava esperando, porque quando ele saiu do Barcelona foi justamente para ter esse papel de protagonista no PSG. Nas últimas Champions ele não conseguiu levar o time para o título ou para uma campanha mais longa, mas agora acho que ele tem até o caminho um pouco mais aberto para ele poder se confirmar mesmo como talvez um dos 5 melhores jogadores do mundo atualmente. Porque apesar do talento que a gente sabe e tudo mais, em bola jogada, em conquistar, em ser o protagonista mesmo, ele estava devendo nos últimos anos, nos últimos meses principalmente. Então eu acho que a chance dele se posicionar como protagonista e ganhando o título, eu acho que fica como grande chance de ser eleito o melhor do mundo, mesmo que não tenha uma premiação, mesmo que seja algo informal. É importante também a gente lembrar que antes da pandemia o Neymar já vinha se destacando, né? Ele já estava jogando um bom futebol antes, sendo o protagonista desse time, e acho que agora a única desvantagem dele mesmo é o PSG não tá jogando tanto, né? Vai jogar só agora a final da Copa da Liga, mas e jogou amistosos, mas mesmo assim, eu acho que é isso que o Marcelo falou, todos os holofotes dele, acho que é a grande chance da carreira dele como protagonista. E é até curioso, o Neymar, ele tá nesse holofote, digamos, positivo agora, sendo que se a gente pegar o início da temporada, era um Neymar que começava com aquela possibilidade de sair do PSG, era um Neymar que depois de alguns anos não tinha ficado nem entre os 10 melhores do mundo nessa seleção da FIFA, depois de algumas boas temporadas e alguns anos até brigando, ficando até entre os 3, principalmente na época de Barcelona, e também um Neymar que não estava sendo bem visto, até com esse cenário todo, pela própria torcida do PSG, sendo vaiado, inclusive, por alguns torcedores. Então, e aí, nessa temporada, o Neymar passou a jogar muito bem, se candidatou a ser um dos grandes jogadores da Europa novamente. Aí a gente tem uma pausa por conta da pandemia e o cenário fica um pouco confuso e um pouco sem sabermos o que vai acontecer daqui para frente. Só que essa volta, ainda mais com esse formato agora da Champions também, a gente tem uma chance de fato do Neymar levar o PSG ao título da competição. E aí agora, a gente falou de tudo isso, eu queria encerrar esse bloco perguntando a cada um de vocês qual é o grande favorito de cada um de vocês para ficar com o título. Eu queria que vocês tentassem cravar aqui, então, uma equipe para ganhar essa competição e também, se quiserem explicar o motivo um pouquinho, cada um tem 30 segundos aí. Vamos lá, Gabriel, valendo. Eu acho que o favorito a ganhar o título é o Bayern. O Lewandowski e o Miller estão entrosadíssimos, estão jogando muita bola mesmo. Tem talento no time, o Kimmich é bom, o Davies é bom, tem o Neuer, um time recheado de estrelas, então o meu favorito é o Bayern. Marcena, e para você, fala pra gente qual é a equipe que você acredita que seja, qual é a sua equipe favorita para conquistar esse título? Então, eu já acredito muito no PSG. Eu acho que o PSG tem um dos elencos mais fortes da competição. Ele, com o Thomas Tuchel, conseguiu dar um jeito no time, conseguiu dar uma cara pro time. Um time ofensivo que joga muito bem. E eu acredito que esse ano é o ano do PSG ser campeão. É uma aposta num campeão inédito. E aí, Fernando, eu queria saber de você. Teremos um novo nome gravado na taça da Champions ou vamos ter a repetição de um nome que já esteve lá algumas vezes? Não, vamos ter uma repetição e vai ser do Bayern também.
como o Gabriel falou, o time é muito entrosado, o time é muito bom, vem 100% nessa Champions, não parece que a pandemia afetou a maneira do time jogar, então acho que ele vai continuar 100% até o final, fazendo um 2-0 no PSG da final, 2 gols do Lewandowski. Olha só, o Fernando, além de cravar os 2 finalistas, o campeão, ainda cravou o placar. Não vou ser tão ousado para cravar o placar, mas acredito também que o Bayern de Munique, entre todas as equipes que estão na disputa, foi a que mais encantou e que teve, ou talvez não necessariamente tenha mais encantado, mas foi a que apresentou um futebol mais sólido no retorno pós-pandemia. E aí, pelo peso da camisa, pela história na competição, pelo elenco que tem, eu também coloco minhas fichas no Bayern. Temos aqui, então, um 3-1, né? 3 palpites no Bayern de Munique e 1 no PSG. Pode ser até essa final, uma final possível. A gente vai saber isso mais para frente. E aí vamos ver quem acertou, se alguém acertou. E aí vamos aguardar esse retorno. E lá na frente, no dia 23 de agosto, a final da Champions League. Bem, chegou a hora do desafio do dia e eu vou passar a bola para o meu amigo Igor Macena, que hoje é quem vai mediar essa disputa. A bola está contigo, garoto. Valeu, Vitor. Eu, como perdedor da semana passada, hoje eu que vou conduzir os jogos e a gente vai fazer assim, nessa dinâmica. O perdedor da semana, na semana seguinte, conduz o jogo. E a gente vai começar com o nosso jogo, né, nosso professor Pardal. E esse jogo, o jogo escolhido dessa semana, é um jogo que eu acho que foi muito importante, sobre um atleta que a gente falou, uma das maiores atuações dele, que eu não vou falar quem é, porque senão já vou entregar um dos jogadores, né? E nosso jogo é o jogo da Liga dos Campeões de 2016-2017, Barcelona 6, PSG 1, jogo das oitavas de final. Então, eu queria começar com o nosso amigo Vitor. Vitor, diga um jogador que estava nesse jogo. Eu vou ser obrigado a falar daquele que mudou de time agora, né, em relação a esse confronto, o Neymar. Isso, exatamente esse jogador que eu estava falando, e ele estava em campo. Agora eu passo para o Gabriel. Gabriel, diga mais um jogador que estava em campo. Lionel Messias. Ele estava. E você, Fernando? O de Luizito Soares. Estava também. Voltamos para o Vitor. Vitor? Eu vou de Cavani. Cavani estava, fez o gol do PSG, inclusive. Gabriel? Eu vou de Mascherano. Mascherano estava também. Fernando? Piquet. Piquet estava em campo. Vitor novamente? Eu vou de Sérgio Roberto. Sérgio Roberto estava, entrou em campo. Iniesta. Iniesta também estava. Busquets. Busquets também estava. Eu vou de Ter Stegen. Ter Stegen, goleiro do Barcelona, também foi o titular do jogo. Gabriel? Thiago Silva. Thiago Silva estava também. Como você estava o Thiago Silva, estava o Marquinhos. Thiago Silva e Marquinhos, a zaga do PSG esse dia. Eu vou, então, de Di Maria. Di Maria, ele entrou, estava no banco, mas entrou. Cara, o meu próximo agora é uma homenagem ao meu amigo João Paulo. Eu acho que o jogador que eu mais odeio, e ele também, o Rabiot. O Rabiot estava em campo. Cara, que goleiro do PSG era o Trapp, era o Trapp? E era o Trapp, Fernando, ele estava, era ele mesmo. Olha, eu tô com uma dúvida agora se ele estava ou se ele não estava. Mas eu vou nele. Eu vou de Dani Alves. O Dani Alves não estava, Vitor. Putz, Ele não jogou. Vou de Alba. O Alba, ele não estava nesse jogo. Ele estava no banco, mas não entrou. Será que o Fernando vai ganhar novamente? Será? Cara, ainda bem, porque eu só tinha mais um, eu só lembrava de mais um. Tá sempre nos jogos do PSG, que é o Verratti. O Verratti estava. Então, o Fernando é o ganhador mais uma vez do jogo. Vocês esqueceram mais de alguns jogadores. O Fernando, para quem não sabe, ele abre a ficha técnica do jogo, entendeu? Tem isso aí. Tem essa suspeita. Na edição não vai aparecer, mas é a segunda semana seguida que na vez dele ele demora para falar. Obviamente, ele estava abrindo a ficha do jogo. Cara, ele demora para falar. Essa suspeita aí, ela é muito forte. Demora para falar o nome do goleiro, né? Sempre assim. Foi o Renan semana passada, agora foi o Trapp. Ainda tem isso, exatamente. Mas, como não temos o recurso visual por aqui, é um podcast, o Fernando é o grande vencedor, não temos argumentos fortes para contrariar essa realidade. A gente tem que acreditar na primeira regra desse joguinho, que é a camaradagem, e a gente acredita que o Fernando pratica camaradagem, mas há suspeitas. Se vocês não têm o conhecimento, a memória que eu tenho,
Mentira, porque memória eu não tenho, mas o conhecimento é uma coisa nasce esse, de ferramenta de busca, esse moleque entende. Mas é isso aí, galera. Tivemos o Fernando vencendo o primeiro joguinho. E agora, novamente, nós teremos nosso perfil. Dessa vez, eu vou começar novamente com o Vitor, que ficou em último no nosso jogo anterior, do professor Pardal. Então, Vitor, me diga um número de 1 a 10. Eu quero o número 9. 9. Nasci em 1981. Ótimo, excelente dica. Daniel Alves. Está errado. Gabriel, pede uma dica. 10. 10. Sou canhoto. Rivaldo? Não, Rivaldo não tem 30 anos. Não é Rivaldo. Não é Rivaldo. Fernando, pede uma dica. Era número 5. Joguei somente em 2 times. Rogério Ceni. Não é Rogério Ceni. Pô, canhoto, cara. Ignorei essa dica, me desculpe aí. O Wikipedia errou, né, Fernando? Agora. Eu vou de número 2. Já fui eleito o melhor da minha posição em uma Copa do Mundo. Canhoto, melhor da posição numa Copa do Mundo. Eu vou de Arjen Robben. Não é o Robben. Gabriel. Quero a dica 1. Encerrei minha carreira em Portugal. Júlio César? Não, Júlio César. Mais. Viajei. Fernando. 4. Joguei no time que mais possui títulos da Champions. Cacilhas. E o Fernando está correto. Ele é, inclusive, o jogador. Era uma das dicas, o jogador que mais atuou na história da Champions, com 177 jogos. Fernando, então, ganhou novamente os 2 jogos. Né? A gente vai ter o VAR ainda, Fernando, pra gente ver se você rouba ou não. Fica tranquilo. Não, essa daí eu fui terminou a carreira em Portugal e jogou em 2 times. Foi o primeiro que veio na cabeça. É isso aí, galera. Mas um prazer estar aqui novamente com vocês, passando a bola de novo pro Vitor para encerrar o podcast por hoje. Obrigado, Macena. Excelentes escolhas para os nossos jogos. Inclusive, nas próximas semanas nós vamos colocar outros jogos também. O professor Pardal é um clássico, vai estar sempre presente, mas também vamos trazer novos desafios para cá. E também, se você ainda não está seguindo a nossa página, siga o @4nalinha no Twitter, né? @4nalinha, 4 em número, né? @4nalinha. Segue lá no Twitter, por favor. Eu queria fechar por hoje e agradecendo já ao Macena, que já se despediu, e também agradecer ao Fernando e ao Gabriel. Fernando, muito obrigado e parabéns pela vitória nos 2 jogos. Muito obrigado, eu só queria dizer que de goleiro eu entendo. Então, se vocês fizerem jogo em que o goleiro seja a diferença, eu vou saber. Matou no peito a questão do jogo. Vou trazer um perfil de um goleiro... Esse aí chamou a bronca. Vou trazer um perfil de um goleiro do 15 de Piracicaba, de 73, e vamos ver se o Fernando vai acertar. O Darley, não foi? Não faço a menor ideia. Darley. Depois do Nacional de São Paulo. Esse entende de goleiro e de futebol, de equipes um pouco menores no nosso futebol. E queria agradecer também ao Gabriel. Gabriel, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Espero nos encontrarmos novamente. Claro, por enquanto apenas cada um na sua casa, mas valeu pela sua presença. Valeu, Vitor. Um abraço para todo mundo. Valeu, galera. Encerramos aqui mais uma edição do 4 na Linha. Espero que todos vocês gostem. E reforçando, siga o nosso perfil no Twitter, o @4nalinha. Um grande abraço.